Marcelo Albuquerque sempre foi conhecido como um dos homens mais ricos e poderosos do país. Dono de um império empresarial avaliado em bilhões que construiu através de inteligência, determinação e, principalmente, o amor e apoio incondicional de sua esposa Helena. Mas há exatos 10 anos, tudo mudou quando perdeu a mulher de sua vida em um acidente de carro que destroçou não apenas sua família, mas sua própria alma. Você já imaginou como seria perder a pessoa mais importante da sua vida quando tudo parecia perfeito? Enquanto acompanha essa história emocionante de amor e descoberta, conta aí nos comentários de onde está assistindo. Sempre fico tocado em ver como histórias sobre amor verdadeiro conseguem alcançar corações em todos os cantos do Brasil. A mansão onde Marcelo, cada cômodo, permanecia exatamente como ela deixara. Seus livros ainda abertos nas páginas que lia, seus perfumes arrumados na penteadeira, suas roupas cuidadosamente organizadas no closet, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Marcelo não conseguia mudar nada, porque cada objeto era uma conexão física com a mulher que amara por 20 anos. Helena não era apenas sua esposa. Era sua sócia nos negócios, sua confidente, sua inspiração para ser um homem melhor a cada dia. Ela havia estado ao seu lado desde quando ele era um empresário iniciante lutando para construir sua primeira empresa. Juntos haviam transformado sonhos em realidade, criado um império que os orgulhava não pelo dinheiro, mas pelo impacto positivo que causavam na vida de milhares de funcionários. O acidente aconteceu numa sexta-feira chuvosa, quando Helena voltava de uma reunião beneficente que organizava mensalmente para arrecadar fundos para orfanatos. Um caminhão desgovernado colidiu frontalmente com seu carro numa avenida movimentada. Ela foi levada imediatamente para o hospital, mas os ferimentos eram graves demais. Morreu 3 horas depois, sem conseguir dizer as últimas palavras que Marcelo tanto desejaria ter ouvido. Nos primeiros meses, após a perda, Marcelo mergulhou numa depressão profunda que quase destruiu tudo o que haviam construído juntos. Parou de ir ao escritório, cancelou reuniões importantes e se isolou completamente do mundo exterior. Foram os funcionários mais leais da empresa que assumiram temporariamente as operações, mantendo os negócios funcionando enquanto ele processava sua dor. Gradualmente, Marcelo voltou ao trabalho, mas era uma sombra do homem dinâmico que havia sido. Tomava decisões mecânicas, participava de reuniões sem entusiasmo e tratava os negócios como mera distração, para não pensar na ausência devastadora de Helena. O sucesso financeiro continuou, mas a paixão pelos desafios empresariais havia morrido junto com ela. Durante 10 anos, Marcelo manteve uma rotina solitária e melancólica. Acordava cedo, tomava café da manhã sozinho na mesa que antes compartilhava com Helena. Trabalhava longas horas para preencher o vazio. E voltava para casa, onde jantava em silêncio, cercado por memórias que o consolavam e torturavam simultaneamente. As pessoas ao seu redor, funcionários, amigos, familiares, tentavam constantemente convencê-lo a seguir em frente, a considerar novos relacionamentos, a viajar para mudar de ares. Marcelo educadamente rejeitava todas as sugestões, explicando que sua história de amor havia sido única e irrepetível. Para ele, amar outra pessoa seria trair a memória de Helena. A solidão era sua companheira constante, mas Marcelo havia se acostumado com ela como se fosse um velho amigo melancólico. Conversava com Helena todas as noites, contando sobre seu dia, pedindo conselhos para decisões difíceis, expressando a saudade que jamais diminuía. Sabia que ela não podia responder, mas manter esse ritual o fazia sentir menos sozinho.
O quarto do casal permanecia intocado desde o dia da tragédia. Marcelo nunca conseguiu dormir na cama que dividiram por tantos anos, preferindo usar um dos quartos de hóspedes. Entrava no quarto apenas para limpar pessoalmente, preservando cada detalhe exatamente como Helena gostava. As almofadas arrumadas do jeito que ela preferia, as cortinas abertas na medida certa para deixar entrar a luz da manhã. Marcelo havia se resignado a viver o resto da vida alimentando memórias, honrando o amor que viveram e esperando pacientemente pelo dia em que se reencontrariam. Não imaginava que o destino guardava para ele uma descoberta que mudaria completamente sua compreensão sobre Helena, sobre o amor que compartilharam e sobre o verdadeiro significado de sua perda. Era uma manhã comum de outubro, exatamente 10 anos após o acidente, quando Marcelo tomaria a decisão aparentemente simples que revelaria segredos capazes de reescrever toda a sua história de amor e transformar sua dor em uma jornada de descobertas inesperadas. 10 anos após a morte de Helena, Marcelo finalmente tomou uma decisão que vinha adiando há muito tempo: reformar a biblioteca da mansão, que havia se tornado um depósito de lembranças acumuladas ao longo da década de luto. Não era uma tentativa de esquecer o passado, como algumas pessoas sugeriam, mas sim uma forma de organizar as memórias de forma mais digna e preservar. A biblioteca sempre foi o lugar favorito de Helena na casa. Era lá que ela passava as tardes lendo, onde trabalhava em seus projetos beneficentes, onde eles conversavam por horas sobre sonhos, planos e filosofia de vida. Após sua morte, Marcelo havia transformado aquele espaço em uma espécie de santuário pessoal, acumulando cartas, fotos, documentos e objetos que remetiam à esposa. A ideia da renovação surgiu quando Marcelo percebeu que a umidade estava começando a danificar alguns documentos importantes que Helena havia guardado ao longo dos anos. Como empresário meticuloso, ele não podia permitir que memórias preciosas se perdessem por descuido. Decidiu que era hora de organizar tudo adequadamente, criar um arquivo apropriado e, principalmente, restaurar a beleza original daquele ambiente que Helena tanto amava. Marcelo contratou uma empresa especializada em restauração de móveis antigos e preservação de documentos históricos. Queria que tudo fosse feito com o máximo cuidado e respeito pelas memórias que aquele espaço guardava. A equipe foi instruída a catalogar cada item encontrado, preservar tudo que fosse pessoal e, principalmente, tratar cada objeto como se fosse uma relíquia histórica de valor inestimável. Na manhã em que a renovação começaria, Marcelo decidiu fazer uma última visita sozinho à biblioteca antes que os trabalhadores chegassem. Queria ter um momento privado de despedida daquele ambiente que havia se tornado seu refúgio de saudade nos últimos 10 anos. Sentou-se na poltrona preferida de Helena, respirou o perfume que ainda impregnava o ar e conversou com ela como fazia todas as noites. "Helena, meu amor", sussurrou ele para o silêncio familiar. "Vou arrumar nossa biblioteca. Não para te esquecer, mas para honrar melhor suas memórias. Sei que você entenderia. Sempre foi tão organizada, tão cuidadosa com tudo que era importante." Era a primeira mudança significativa que ele fazia na casa desde a morte dela, e sentia uma mistura de ansiedade e alívio por finalmente ter coragem para dar esse passo. Quando a equipe de restauração chegou, Marcelo explicou pessoalmente a importância emocional de cada área da biblioteca. Mostrou onde Helena costumava sentar para ler, onde guardava seus livros favoritos, onde trabalhava em seus projetos sociais. Pediu cuidado especial com uma estante específica, onde ela guardava documentos pessoais e correspondências importantes.
O trabalho começou pela remoção cuidadosa de todos os móveis e objetos. Cada livro era retirado individualmente. Cada gaveta era esvaziada com delicadeza. Cada documento era manuseado como se fosse frágil cristal. Marcelo acompanhava tudo de perto, não por desconfiança na equipe, mas porque queria estar presente em cada momento daquele processo doloroso, mas necessário. Foi durante a remoção de uma estante pesada de carvalho que Helena havia comprado num antiquário em Paris durante sua lua de mel, que aconteceu algo inesperado. Quando os trabalhadores moveram a estante da parede onde ficava há mais de 15 anos, descobriram que havia um pequeno vão entre a madeira do móvel e a parede, um espaço que havia se formado naturalmente ao longo dos anos. No chão daquele espaço escondido, os trabalhadores encontraram algo que fez o coração de Marcelo parar. Um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha, com seu nome escrito na caligrafia inconfundível de Helena. O envelope havia claramente caído naquele vão há muito tempo, permanecendo oculto até que a movimentação da estante o revelou como um tesouro perdido. Marcelo ficou paralisado ao ver aquele envelope. Reconheceu imediatamente a letra elegante de Helena, o tipo de papel que ela usava para ocasiões especiais, e principalmente o lacre de cera que ela costumava usar apenas para documentos muito importantes. Suas mãos tremeram quando pegou o envelope, sentindo o peso emocional daquilo que poderia ser a última mensagem que Helena havia deixado para ele. A data no envelope estava desbotada, mas ainda legível. Havia sido escrito 3 dias antes do acidente fatal. Helena havia preparado aquela carta poucos dias antes de morrer, mas por algum motivo ela havia caído no vão atrás da estante, permanecendo escondida durante toda a década de luto que se seguiu. Era como se o destino tivesse guardado aquele presente para o momento certo. Marcelo dispensou imediatamente os trabalhadores, pedindo que retornassem no dia seguinte para continuar a renovação. Precisava estar sozinho para abrir aquela carta, para descobrir o que Helena havia escrito para ele nos últimos dias de vida. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o envelope, e sua mente criava 1000 teorias sobre o que poderia estar escrito naquelas páginas guardadas pelo tempo. Sentou-se na poltrona onde Helena costumava ler. Segurou o envelope contra o peito por alguns minutos. Respirou fundo e se preparou para descobrir palavras que havia esperado 10 anos para ler. Não imaginava que aquela carta continha revelações que mudariam completamente sua compreensão sobre Helena, sobre o casamento que tiveram e sobre segredos que ela levou para o túmulo. Com as mãos ainda tremendo pela emoção de encontrar uma mensagem inesperada de Helena, Marcelo rompeu cuidadosamente o lacre de cera que havia preservado aquela carta por 10 anos. O papel fazia um ruído suave ao ser desdobrado, e imediatamente ele reconheceu o perfume sutil que Helena costumava usar. Um aroma que havia impregnado o papel e sobrevivido à passagem do tempo. A carta estava escrita com a caligrafia elegante e familiar de Helena, numa tinta azul que ela reservava para ocasiões importantes. Datada apenas 3 dias antes do acidente, começava com as palavras mais carinhosas que Marcelo poderia esperar. Meu amado Marcelo, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo antes que eu tivesse coragem de falar pessoalmente sobre algo muito importante. Marcelo pausou a leitura, sentindo o coração acelerar. Helena havia pressentido algo? Tinha algum tipo de premonição sobre o acidente? Respirou fundo e continuou lendo, preparando-se para descobrir qual segredo sua esposa havia guardado nos últimos dias de vida. Durante nossa caminhada juntos, você sempre me disse que eu era sua inspiração, sua força, a razão pela qual se tornava um homem melhor a cada dia.
Mas existe algo sobre mim que nunca tive coragem de contar. Algo que pode mudar sua percepção sobre quem eu realmente sou. Continuava a carta, palavras que faziam Marcelo se questionar o que poderia ser tão significativo assim. Helena revelava na carta que antes de conhecê-lo, havia passado por experiências que moldaram profundamente sua personalidade e sua forma de enxergar a vida. Ela havia crescido num orfanato, perdido os pais quando tinha apenas 8 anos e vivido uma infância marcada por dificuldades que jamais havia compartilhado completamente com Marcelo. Sempre contei para você apenas partes da minha história, escrevia Helena, porque tinha medo de que você me visse como alguém danificada pela vida. Alguém que não fosse digna do amor puro e verdadeiro que você me oferecia. Mas a verdade é que essas experiências difíceis me ensinaram a valorizar cada momento de felicidade que vivemos juntos. A revelação continuava com detalhes sobre como Helena havia lutado para se educar, como trabalhar em múltiplos empregos para conseguir estudar e como havia desenvolvido uma força interior que a fazia enfrentar todos os desafios com determinação silenciosa. Ela explicava que sua dedicação aos trabalhos beneficentes não era apenas generosidade, era uma forma de retribuir ao mundo a sorte de ter encontrado Marcelo. Existe algo mais que precisa saber, continuava a carta. Algo que descobri recentemente e que me fez decidir escrever esta carta. Fui ao médico na semana passada para exames de rotina e descobri que posso não ter muito tempo de vida. Não quero que você se culpe ou se desespere. Quero que saiba que cada dia ao seu lado foi um presente que eu não merecia, mas que recebi com gratidão infinita. Marcelo sentiu o mundo desmoronar ao ler aquelas palavras. Helena havia descoberto que estava doente, mas não havia contado nada para ele? Por que ela guardaria sozinha uma informação tão devastadora? Suas lágrimas começaram a borrar a tinta da carta enquanto continuava lendo com o coração partido. O médico disse que posso ter alguns meses, talvez um ano, dependendo de como meu corpo responder ao tratamento. Ainda estou processando essa informação e decidindo como contar para você. Sei que você faria qualquer coisa para me salvar. Gastaria toda a nossa fortuna em tratamentos. Viajaria pelo mundo atrás de especialistas. Mas talvez o destino tenha outros planos para nós. Helena explicava na carta que havia decidido viver cada dia restante como se fosse um presente especial, aproveitando cada momento com Marcelo sem que ele soubesse sobre a doença. Queria que as últimas memórias deles fossem de felicidade pura, não de ansiedade médica e tratamentos desesperados. Se algo acontecer comigo antes que eu tenha coragem de contar tudo isso pessoalmente, continuava a carta, quero que você saiba que nossa história de amor foi perfeita, exatamente como aconteceu. Não mudaria nada, não faria nada diferente. Cada dia, cada beijo, cada sonho compartilhado foi exatamente como eu sempre quis viver. A carta revelava também que Helena havia deixado instruções específicas com seus médicos sobre como proceder caso algo acontecesse durante o período de preparação emocional para contar a verdade para Marcelo. Ela não queria que ele descobrisse sobre a doença após sua morte de forma traumática. Queria que soubesse através das suas próprias palavras, escritas com amor e cuidado. Meu maior medo, confessava Helena, nas linhas finais, não é morrer jovem. É deixar você sozinho, sabendo o quanto você me ama e quando será difícil para você seguir em frente. Mas preciso que prometa uma coisa. Não desperdice sua vida vivendo apenas de lembranças nossas. Você tem muito amor para dar, muito bem para fazer no mundo. Sua felicidade é o que mais desejo, mesmo que seja com outra pessoa. Marcelo terminou de ler a carta completamente transformado. Helena não havia morrido apenas num acidente trágico.
ela já sabia que estava doente e havia escolhido protegê-lo dessa dor. O acidente havia sido uma coincidência cruel que antecipou uma despedida que ela estava se preparando para dar com dignidade e amor. A última frase da carta seria gravada para sempre em sua memória. Obrigada por me amar de forma tão pura que me fez sentir digna de ser feliz. Continue sendo esse homem extraordinário que eu admiro tanto. Com todo o meu amor eterno, Helena. Após terminar de ler a carta, Marcelo ficou sentado na poltrona de Helena por mais de 1 hora, completamente paralisado pelo impacto emocional das revelações que acabara de descobrir. Tudo o que ele acreditava sobre os últimos meses da vida de Helena, sobre as circunstâncias de sua morte e, principalmente, sobre os motivos pelos quais ela havia sido tão carinhosa e presente nas semanas que antecederam o acidente, agora tinha uma explicação devastadoramente diferente. A realidade se reorganizava em sua mente como um quebra-cabeças complexo onde cada peça revelada mudava completamente o significado do quadro geral. Helena não havia morrido apenas vítima de um acidente trágico. Ela havia descoberto que provavelmente morreria mesmo assim, devido a uma doença que manteve em segredo para protegê-lo de sofrimento antecipado. Marcelo se lembrava agora de pequenos detalhes dos últimos meses que não havia compreendido na época. Helena havia insistido em fazer uma viagem romântica sem motivo especial. Havia fotografado obsessivamente momentos simples do cotidiano deles. Havia gravado mensagens de voz dizendo "eu te amo" que ele guardava no celular. Todos esses gestos agora tinham um significado completamente diferente. Eram despedidas que ela estava preparando silenciosamente. A descoberta mais dolorosa foi perceber que Helena havia passado os últimos meses de vida carregando sozinha o peso de saber que sua história estava chegando ao fim. Enquanto ele vivia normalmente, fazendo planos para o futuro, reclamando de problemas banais do trabalho, ela estava lutando internamente com a perspectiva da Amy. Marcelo se sentiu simultaneamente grato e devastado ao compreender a dimensão do amor de Helena por ele. Ela havia escolhido sacrificar a possibilidade de tratamentos médicos agressivos para preservar a qualidade dos momentos finais que compartilhariam. Havia preferido morrer guardando aquele segredo a arriscar que os últimos meses de vida fossem consumidos por ansiedade médica e desespero. A culpa começou a corroer Marcelo quando ele percebeu que talvez pudesse ter salvado Helena se soubesse sobre a doença. Talvez existissem tratamentos disponíveis, especialistas internacionais, tecnologias experimentais que poderiam ter mudado o prognóstico. Ele tinha recursos financeiros ilimitados. Por que Helena não havia confiado nele para lutar juntos contra aquela batalha? Ao mesmo tempo, Marcelo começou a entender a lógica emocional por trás da decisão de Helena. Ela conhecia sua personalidade perfeccionista, sua tendência a transformar desafios em obsessões, sua incapacidade de aceitar derrotas quando se tratava de pessoas que amava. Helena havia previsto que ele gastaria fortunas, consultaria centenas de médicos e, principalmente, transformaria os últimos momentos deles numa corrida desesperada contra o tempo. A carta também revelou aspectos da personalidade de Helena que Marcelo jamais havia conhecido completamente. Ela havia descrito sua infância no orfanato com detalhes emocionantes que explicavam sua empatia natural, sua dedicação aos trabalhos beneficentes e, principalmente, sua capacidade de encontrar alegria em momentos simples que pessoas privilegiadas frequentemente ignoram. Marcelo compreendeu que havia se apaixonado por Helena exatamente por essas qualidades que ela acreditava serem defeitos de seu passado. Sua força interior, sua gratidão genuína pela vida, sua capacidade de amar incondicionalmente,
Tudo isso era resultado das experiências difíceis que ela havia vivido antes de conhecê-lo. A revelação mais chocante foi perceber como Helena havia usado os últimos meses para se despedir dele de forma gradual e amorosa. Cada gesto carinhoso, cada momento especial que criaram juntos, cada palavra de amor que ela disse foi calculada para deixar memórias perfeitas que o consolassem após sua morte. Ele havia orquestrado sua própria despedida como uma sinfonia de amor. Marcelo também descobriu que Helena havia deixado instruções detalhadas com seus médicos sobre como revelar a situação caso algo acontecesse antes dela contar pessoalmente. O acidente havia sido uma coincidência cruel que impediu essas instruções de serem seguidas, deixando Marcelo na ignorância sobre as verdadeiras circunstâncias da doença. O aspecto mais devastador da revelação foi perceber que Helena havia morrido carregando sozinha não apenas o fardo da doença, mas também a dor de saber que deixaria Marcelo sofrendo. Ela havia enfrentado seus próprios medos sobre a morte enquanto se preocupava principalmente com o bem-estar emocional dele após sua partida. Naquele momento de choque total, Marcelo compreendeu que havia passado 10 anos chorando a morte prematura de Helena, quando na realidade ela havia morrido exatamente no momento em que o destino havia determinado. O acidente não havia interrompido uma vida saudável. Havia antecipado em alguns meses uma despedida que seria inevitável de qualquer forma. A carta transformou completamente a narrativa da perda. Helena não havia sido vítima de má sorte ou crueldade do destino. Havia sido uma mulher corajosa que escolheu proteger o homem que amava até o último momento, sacrificando a possibilidade de compartilhar sua dor para garantir que as últimas memórias deles fossem de pura felicidade. Tópico 5. Compreendendo o amor verdadeiro. Nas semanas que se seguiram à descoberta da carta, Marcelo passou por uma transformação emocional profunda que mudou completamente sua perspectiva sobre luto, amor e o verdadeiro significado da perda que havia experimentado durante 10 anos. A revelação das últimas palavras de Helena havia reescrito toda a narrativa de sua história de amor, transformando tragédia em exemplo supremo de amor sacrificial. Marcelo começou a revisitar suas memórias dos últimos meses com Helena através dessa nova lente de compreensão. Cada gesto que na época havia interpretado como carinho espontâneo, agora revelava planejamento cuidadoso de uma mulher que sabia que o tempo estava se esgotando. Helena havia transformado sua despedida numa obra de arte emocional, criando memórias perfeitas que sustentariam Marcelo durante anos de saudade. A culpa inicial que Marcelo sentiu por não ter percebido os sinais gradualmente se transformou em admiração profunda pela coragem de Helena. Ela havia enfrentado sozinha o terror da morte iminente para poupá-lo de meses de ansiedade e desespero. Havia escolhido carregar aquele fardo emocional sozinha como último ato de amor, protegendo-o até mesmo na morte. Marcelo compreendeu que Helena havia demonstrado uma forma de amor que transcendia completamente suas próprias necessidades. Ela poderia ter buscado consolo emocional contando sobre a doença. Poderia ter exigido que ele abandonasse tudo para cuidar dela. Poderia ter transformado os últimos meses numa batalha médica desesperada. Mas escolheu o caminho mais difícil: amar silenciosamente e deixar memórias de pura felicidade. A descoberta também fez Marcelo repensar sua década de luto e isolamento. Helena havia pedido explicitamente na carta que ele não desperdiçasse sua vida vivendo apenas de lembranças, mas ele havia feito exatamente isso. Havia transformado a mansão num santuário, sua rotina numa penitência e sua existência numa homenagem permanente
que Helena jamais teria desejado. Pela primeira vez em 10 anos, Marcelo se questionou se sua forma de honrar a memória de Helena estava realmente alinhada com os desejos dela. A carta deixava claro que ela queria que ele fosse feliz, que encontrasse formas de usar seu amor e recursos para fazer o bem no mundo, que não se limitasse a preservar o passado, quando poderia estar construindo um futuro significativo. Marcelo decidiu procurar os médicos que haviam tratado Helena nos últimos meses de vida, para compreender melhor as circunstâncias de sua doença. Descobriu que ela havia consultado especialistas discretamente, havia pesquisado opções de tratamento, mas chegou à conclusão de que preferia qualidade de vida ao invés de quantidade, especialmente considerando os prognósticos incertos. O Dr. Roberto Mendes, oncologista que havia acompanhado Helena, confirmou que ela havia tomado uma decisão consciente e racional. Sua esposa era uma mulher muito inteligente e determinada. Ela pesquisou todas as opções, considerou todos os cenários e decidiu que queria viver seus últimos meses da forma mais plena possível. Não foi negação ou medo. Foi uma escolha informada sobre como queria morrer. Essa confirmação médica trouxe paz para Marcelo, que finalmente compreendeu que Helena havia morrido exatamente como havia escolhido viver, no controle de suas próprias decisões, protegendo as pessoas que amava e enfrentando desafios com dignidade e coragem. O acidente havia sido cruel, mas não havia mudado fundamentalmente o desfecho que ela já esperava. Marcelo também descobriu que Helena havia deixado instruções detalhadas sobre como queria ser lembrada. Havia pedido especificamente que Marcelo não transformasse sua morte em tragédia permanente, que não desperdiçasse anos em luto improdutivo e, principalmente, que usasse a dor da perda como motivação para criar algo positivo no mundo. A compreensão mais profunda veio quando Marcelo percebeu que Helena havia amado não apenas a pessoa que ele era, mas principalmente a pessoa que ela sabia que ele poderia se tornar. Sua carta era um mapa emocional para ajudá-lo a encontrar propósito além da saudade, a transformar amor em ação, a honrar sua memória não através da preservação obsessiva do passado, mas através da criação de um futuro que ela ficaria orgulhosa de testemunhar. Por primeira vez em 10 anos, Marcelo sentiu que estava realmente conversando com Helena, não apenas falando para suas memórias. A carta havia criado uma conexão nova e mais madura com ela, não mais baseada na saudade desesperada, mas numa compreensão profunda do amor que compartilharam e das lições que ela havia. Marcelo compreendeu que o amor verdadeiro não termina com a morte física. Ele se transforma em sabedoria, em propósito, em capacidade de amar outras pessoas de forma mais profunda e significativa. Helena havia morrido, mas o amor que eles compartilharam continuava vivo, esperando ser canalizado para criar beleza e significado no mundo. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Marcelo conseguiu dormir pacificamente no quarto que havia compartilhado com Helena. Não como um homem atormentado por fantasmas do passado, mas como alguém que finalmente havia compreendido que o amor verdadeiro não exige luto eterno. Exige vida plena, vivida em honra de quem partiu. A descoberta da carta de Helena desencadeou em Marcelo uma transformação pessoal que ninguém ao seu redor poderia ter previsto. Pela primeira vez em 10 anos, ele acordou com um senso de propósito que não estava baseado apenas na preservação de memórias, mas na criação de algo novo e significativo, que honrasse verdadeiramente os desejos expressos por Helena em suas últimas palavras.
Marcelo tomou a primeira decisão prática de sua nova fase: terminar a renovação da biblioteca, mas não como um santuário intocável de lembranças. Transformaria aquele espaço no que Helena sempre havia sonhado: um centro de estudos e planejamento para projetos sociais que ela nunca teve tempo de implementar completamente. Nos arquivos pessoais de Helena, Marcelo descobriu dezenas de projetos beneficentes que ela havia planejado meticulosamente, mas nunca havia tido recursos ou tempo para executar. Havia planos detalhados para orfanatos modernos, programas educacionais para crianças carentes, centros de capacitação profissional para jovens em vulnerabilidade social. Era como se ela tivesse deixado um mapa de como ele poderia usar sua fortuna de forma realmente significativa. A segunda mudança fundamental foi na forma como Marcelo se relacionava com outras pessoas. Durante 10 anos, havia mantido distância emocional de todos, incapaz de criar conexões genuínas, porque estava completamente consumido pela saudade de Helena. A carta havia revelado que esse isolamento era exatamente o oposto do que ela desejaria para ele. Marcelo procurou funcionários antigos da empresa que haviam se afastado durante seus anos de depressão. Pediu desculpas por ter sido um líder ausente e emocionalmente indisponível. Explicou que estava passando por um processo de transformação pessoal e convidou-os a participar de uma nova fase de sua vida empresarial focada em responsabilidade social. A resposta foi surpreendentemente positiva. Muitos funcionários haviam admirado Helena e entenderam que Marcelo estava finalmente encontrando uma forma saudável de processar sua perda. Eles se ofereceram para ajudar na implementação dos projetos sociais que ela havia planejado, transformando a empresa num instrumento de impacto social positivo. Marcelo também tomou uma decisão pessoal radical. Vendeu a mansão onde havia vivido com Helena. Não por rejeitar suas memórias, mas porque compreendeu que transformar a casa em museu permanente estava impedindo-o de viver plenamente. Usou o dinheiro da venda para criar o Fundo Helena Albuquerque, destinado exclusivamente aos projetos beneficentes que ela havia sonhado implementar. A mudança mais difícil foi aceitar que talvez fosse possível, um dia, amar novamente. Helena havia sido explícita na carta sobre seu desejo de que ele fosse feliz, mesmo que seja com outra pessoa. Por 10 anos, Marcelo havia rejeitado completamente essa possibilidade, considerando-a uma traição à memória dela. Agora compreendia que rejeitar o amor seria a verdadeira traição aos desejos de Helena. Marcelo não começou ativamente a procurar relacionamentos, mas parou de rejeitá-los automaticamente. Permitiu-se participar de eventos sociais, aceitar convites de amigos e, principalmente, estar aberto a conexões humanas genuínas sem carregar constantemente o peso da culpa por estar traindo Helena. A transformação empresarial foi igualmente dramática. Marcelo reestruturou completamente suas empresas para incorporar responsabilidade social como objetivo central, não apenas como atividade complementar. Implementou programas de capacitação profissional, criou um fundo de bolsas de estudo e, principalmente, estabeleceu parcerias com organizações que trabalhavam com crianças órfãs. Uma causa que Helena sempre havia defendido apaixonadamente. A mudança mais simbólica foi quando Marcelo decidiu escrever sua própria carta para Helena. Não uma conversa unilateral como fazia todas as noites, mas uma resposta formal à carta dela, explicando como suas palavras haviam transformado sua compreensão sobre amor, perda e propósito de vida. Na carta-resposta, Marcelo agradeceu a Helena por ter o protegido até mesmo na morte.
Pediu perdão por ter desperdiçado 10 anos vivendo exatamente da forma que ela não queria que ele vivesse. E, principalmente, prometeu que usaria o resto de sua vida para honrar não apenas sua memória, mas seus sonhos e valores. Helena, escreveu ele, você foi a professora mais sábia que já tive, mesmo depois da morte. Aprendi que amar verdadeiramente significa desejar o bem da pessoa amada acima de nossas próprias necessidades. Você fez isso por mim até o último momento, e agora é minha vez de fazer isso por você, vivendo a vida plena que você sonhava que eu tivesse. A transformação culminou quando Marcelo organizou um evento público para lançar oficialmente a Fundação Helena Albuquerque. Foi a primeira vez em 10 anos que ele falou publicamente sobre Helena, não como vítima de tragédia, mas como mulher extraordinária cujos sonhos continuariam impactando positivamente milhares de vidas através dos projetos que ela havia planejado. Durante o discurso de lançamento, Marcelo compartilhou algumas das lições que Helena havia deixado na carta, inspirando outras pessoas que enfrentavam perdas similares a transformar luto em propósito, saudade em ação positiva. Foi um momento catártico onde ele finalmente conseguiu honrar Helena publicamente da forma que ela merecia. 2 anos após encontrar a carta de Helena, Marcelo havia se tornado uma versão completamente transformada de si mesmo. A Fundação Helena Albuquerque já havia impactado a vida de mais de 5.000 crianças órfãs, implementado 15 dos projetos sociais que ela havia planejado e, principalmente, criado um legado de amor em ação que honrava perfeitamente a memória da mulher extraordinária que havia sido sua esposa. A primeira grande conquista da Fundação foi a construção do Centro Educacional Helena Albuquerque, um complexo moderno que oferecia ensino integral, capacitação profissional e apoio psicológico para jovens em vulnerabilidade social. O centro incorporava todas as ideias inovadoras que Helena havia desenvolvido durante anos de trabalho voluntário, transformando sonhos em realidade concreta. Marcelo descobriu uma paixão que não sabia que possuía: trabalhar diretamente com as crianças beneficiadas pelos projetos. Ele visitava regularmente os centros da Fundação, conversava com as crianças, acompanhava seu desenvolvimento e, principalmente, via em cada sorriso conquistado uma forma de manter Helena viva, através do impacto positivo de seus sonhos realizados. A transformação pessoal mais significativa aconteceu quando Marcelo conheceu a doutora Carmen Oliveira, uma psicóloga infantil que trabalhava como voluntária na Fundação. Carmen havia perdido o marido em circunstâncias similares às de Helena e compartilhava com Marcelo não apenas a experiência do luto, mas tinha uma paixão genuína por ajudar crianças que enfrentavam dificuldades. O relacionamento entre Marcelo e Carmen desenvolveu-se naturalmente, baseado em respeito mútuo, propósito compartilhado e, principalmente, compreensão profunda sobre como é possível amar novamente sem desrespeitar o amor que existiu antes. Carmen jamais tentou substituir Helena na vida de Marcelo. Ela criou um espaço novo e diferente em seu coração. Quando Marcelo decidiu se casar novamente, 5 anos após encontrar a carta, ele organizou a cerimônia de forma que honrasse tanto seu amor presente quanto sua gratidão passada. Incluiu na cerimônia um momento especial onde leu trechos da carta de Helena sobre sua esperança de que ele fosse feliz, mesmo que seja com outra pessoa. Carmen compreendeu perfeitamente que estava se casando não apenas com Marcelo, mas com o homem que Helena havia ajudado a moldar através de seu amor sacrificial. Ela respeitava profundamente a memória de Helena e via a carta como uma bênção para o relacionamento deles, não como obstáculo ou competição. O casamento aconteceu no jardim do Centro Educacional Helena Albuquerque, cercado pelas crianças que eram beneficiadas pelos projetos da Fundação.
Foi uma celebração que representava perfeitamente como o amor pode se multiplicar e se transformar sem jamais se diminuir. Durante a cerimônia, Marcelo fez um agradecimento público a Helena. Obrigado por me ensinar que amar verdadeiramente significa desejar a felicidade da pessoa amada acima de tudo. Você me deu permissão para ser feliz novamente. E eu uso essa permissão para honrar seus sonhos e continuar espalhando amor pelo mundo. Carmen também falou sobre Helena em seu discurso de casamento. Sou grata a uma mulher que nunca conheci pessoalmente, mas que me ensinou, através de sua carta, como amar um homem de forma que complemente o amor que ele já recebeu, sem tentar substituí-lo ou competir com ele. A lua de mel do novo casal foi uma viagem pelo Brasil visitando todos os projetos da Fundação Helena Albuquerque, conhecendo as crianças e comunidades que estavam sendo impactadas pelos sonhos realizados de Helena. Foi uma forma de celebrar não apenas o amor presente, mas também o legado permanente do amor passado. Marcelo e Carmen estabeleceram uma tradição especial. Todos os anos, no aniversário de morte de Helena, eles organizavam um evento comemorativo não de luto, mas de celebração pelos projetos implementados naquele ano em honra dela. Transformaram a data da perda numa celebração anual de vida e impacto positivo. A fundação continuou crescendo sob liderança conjunta de Marcelo e Carmen. Eles implementaram todos os projetos que Helena havia sonhado e começaram a desenvolver novos programas baseados nos mesmos princípios de amor prático e transformação social que ela havia valorizado. 5 anos após o segundo casamento, nasceu Helena Carmen Albuquerque, filha de Marcelo e Carmen, batizada com o nome da mulher que havia tornado possível a existência daquela nova família através de sua sabedoria sobre amor verdadeiro. A criança cresceria conhecendo a história da primeira mamãe Helena, que havia ensinado ao papai como amar de forma que multiplica a felicidade. O novo começo de Marcelo provava que a carta de Helena havia cumprido exatamente seu propósito: libertar o homem que ela amava para viver plenamente, transformar dor em propósito e, principalmente, demonstrar que amor verdadeiro não termina com a morte. Ele se transforma e se multiplica através das vidas que toca. Hoje, 15 anos após a morte de Helena e 5 anos após encontrar sua carta reveladora, Marcelo Albuquerque se tornou um exemplo vivo de como é possível transformar luto em propósito, saudade em ação positiva e, principalmente, como o amor verdadeiro pode transcender a morte e continuar criando beleza no mundo através das vidas que toca e transforma. A Fundação Helena Albuquerque já impactou diretamente mais de 50 mil vidas, construiu 20 centros educacionais, ofereceu dezenas de milhares de bolsas de estudo e, principalmente, provou que os sonhos de uma mulher extraordinária podem se tornar realidade mesmo décadas após sua morte, quando há pessoas dispostas a honrar sua memória através de ação concreta. Marcelo e Carmen hoje lideram juntos não apenas a fundação, mas um movimento nacional de transformação social baseado nos princípios que Helena havia defendido durante sua vida. Que toda criança merece oportunidades, que educação é o caminho mais poderoso para quebrar ciclo. Marcelo escreveu um livro contando sua jornada de transformação, com todos os direitos autorais destinados à fundação. O livro Cartas do Coração, como o amor verdadeiro transcende a morte, se tornou best-seller nacional e inspirou milhares de pessoas que enfrentavam perdas similares. O aspecto mais bonito dessa jornada é ver como Helena continua viva através do impacto multiplicado de seus sonhos realizados. Cada criança que consegue sair da pobreza através dos programas da Fundação
cada jovem que encontra propósito através da educação oferecida, cada família transformada pelos projetos sociais, é uma extensão do amor que Helena plantou no mundo. Carmen sempre diz em entrevistas que se considera co-esposa de Helena, não sua substituta. As duas mulheres amaram o mesmo homem em momentos diferentes de sua jornada, cada uma oferecendo o que ele precisava na época apropriada. Helena lhe ensinou a amar através do sacrifício. Carmen lhe está ensinando a amar através da parceria na construção de um legado conjunto. A pequena Helena Carmen, hoje com 5 anos, está crescendo, conhecendo perfeitamente a história da mulher cujo nome carrega. Ela sabe que teve 2 mamães do coração, uma que ensinou o papai a amar antes dela nascer, e outra que está criando-a diariamente. Para ela, ter 2 mães é normal e especial, não confuso ou triste. Marcelo desenvolveu uma tradição pessoal que mantém até hoje. Toda noite, antes de dormir, ele agradece mentalmente tanto a Helena quanto a Carmen. A Helena, por ter lhe ensinado que amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada acima de necessidades próprias. A Carmen, por ter tido coragem de amar um homem que trazia consigo a bagagem de um amor anterior extraordinário. A lição mais poderosa que essa jornada ensina é sobre como ressignificar perdas. Marcelo perdeu Helena fisicamente, mas ganhou o propósito, direção e, principalmente, compreensão sobre como transformar amor em ação que beneficia milhares de pessoas. A carta não apenas revelou segredos, ela revelou o caminho para uma vida com significado maior. Para Carmen, a experiência ensinou que é possível amar alguém que já amou profundamente antes, sem ciúmes ou competição. O amor não é recurso limitado, ele se multiplica quando é genuíno. Ela descobriu que honrar a memória de Helena fortalece seu relacionamento com Marcelo, não o ameaça. A Fundação Helena Albuquerque hoje é modelo internacional de como transformar tragédias pessoais em impacto social positivo. Delegações de outros países visitam os centros para aprender sobre as metodologias desenvolvidas baseadas na filosofia de Helena, sobre amor prático e transformação sustentável de comunidades. O legado mais bonito é ver como a carta de Helena continua inspirando outras pessoas que enfrentam perdas. Marcelo recebe centenas de cartas de viúvos e viúvas que encontraram esperança na história dele, que compreenderam que é possível honrar quem partiu através de vida plena, não de luto permanente. E você, que acompanhou essa jornada extraordinária de amor, perda, descoberta e transformação, já parou para pensar sobre como está honrando as pessoas importantes que já partiram de sua vida? Já refletiu sobre como suas próprias perdas podem se transformar em propósito que beneficia outras pessoas? Já considerou que talvez quem você perdeu queira que você seja feliz, não que sofra eternamente? Se essa história tocou profundamente seu coração, compartilhe nos comentários. Você já encontrou alguma carta, seja física ou simbólica, que mudou sua compreensão sobre uma perda importante? Já teve que aprender a amar novamente depois de uma perda significativa? Ou simplesmente nos conte de qual cidade está assistindo. Quero ver até onde essa mensagem de amor transformador consegue chegar. Deixe seu like, se você acredita que amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada acima de tudo. Se inscreva no canal para não perder mais histórias que vão inspirar sua jornada de cura e crescimento. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial, que também precisa acreditar que é possível transformar dor em propósito, saudade em ação positiva. Porque no final das contas, todos nós temos um pouco de Marcelo, Helena e Carmen dentro de nós. Pessoas capazes de amar profundamente, de honrar quem partiu através de vida plena, e principalmente, de descobrir que amor verdadeiro nunca morre,
apenas se transforma em formas cada vez mais bonitas de espalhar bem pelo mundo. Até a próxima história. E lembrem-se, as cartas mais importantes que recebemos às vezes chegam quando menos esperamos. Mas sempre no momento certo para nos ensinar exatamente o que